Graça e paz, irmãos, amém? Quero compartilhar nessa noite tão maravilhosa uma porção da palavra do Senhor. E o tema desta noite é juntos para pertencermos. É necessário estarmos juntos para pertencer. Diga assim, juntos para pertencer. Sabe, Deus, Ele não criou o homem para viver só. Deus, Ele criou o homem para viver em comunidade. E eu quero que você abra a palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 12 ao 15, depois o 17 ao 27, eu vou estar lendo esses versículos com você. E diz aqui a palavra do Senhor: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, diga assim, o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Próximo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são um corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Diga assim, eu sou um membro do corpo de Cristo. Irmãos, não existe uma época mais severa em relação à comunhão do que essa época que nós estamos vivendo. Abaixa a cabeça, irmãos, vamos orar. Tem uma irmã indo para o hospital agora, Lineara. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós colocamos a Lineara, Deus, em Tuas mãos. E pedimos, Senhor, que o Senhor, Pai, seja com ela. E que opere, Senhor Deus, o Teu poder. Opera, Senhor Deus, o Teu sinal, a Tua maravilha no corpo dela. E toda e qualquer, Pai, doença, enfermidade, toda e qualquer, Pai, alteração no corpo dela, Deus, seja regulada, regularizada em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, nós somos uma geração que fazemos parte de um tempo onde viver isolado, viver sozinho é uma virtude. Muitos têm isso como uma virtude. Por que eu estou dizendo entre aspas essa virtude?
Porque na verdade nós não fomos criados para ser assim. Nós não fomos criados para viver isolados uns dos outros, mas nós fomos criados para viver em comunidade. E eu consigo hoje enxergar com maior clareza do que há anos atrás, que é exatamente aí que nós, como igreja, nós sempre falhamos. E quando eu digo assim, nós, a igreja é corpo de Cristo, porque a cruz, ela fala de um relacionamento de negação do eu, para vivermos a vontade de Deus e a comunhão com os nossos irmãos. Então eu nego a mim mesmo, tomo a minha cruz e sigo. Então todos os dias é necessário que eu venha abrir mão de mim mesma, dos meus pensamentos, das coisas que eu até aprendi, e algumas são lícitas, para que eu possa viver a vontade de Deus. Amém? E nós, nessa caminhada cristã, muitas vezes, nós somos feridos e machucados, e nós nos afastamos das pessoas, nós nos afastamos da comunhão. Só que para pertencermos verdadeiramente ao corpo de Cristo, nós precisamos dessa comunhão. Jesus, Ele quando esteve aqui na terra, Ele mostrou o estilo de vida. O estilo de vida que o ser humano deveria viver. Ele é o nosso modelo. E qual é o modelo do estilo de vida? Você deve viver em comunhão, você deve viver com os irmãos. Você deve ter um propósito em comum dentro de uma comunidade cristã. Não tem como você dizer assim, eu faço parte do corpo, se você não está inserido na comunhão. Então, quanto mais rápido você se insere no processo de comunhão, mais rápido você é restaurado, e mais próximo de cumprir o propósito do Senhor, você e eu, nós ficamos. Mas a mentira do diabo é dizer que uma mão fora do corpo, ela continua sendo mão. Mas eu te pergunto, ela faz parte do corpo? Não. Para fazer parte do corpo, ela precisa estar no corpo. Precisa fluir a vida de Deus. E por mais que isso seja para nós difícil, a maneira como Deus age, a maneira como Deus usa o mover do Espírito dele para nos moldar, é através da comunhão. E aí nós somos braços, mãos, pernas, pés, e cada um é uma parte desse corpo, e todos nós somos importantes. Jesus é o cabeça, mas nós somos o corpo. Então a necessidade de termos comunhão com o corpo, a necessidade de estarmos inseridos no corpo. Para quê? Para que o sangue de Jesus, para que a vida que está no sangue possa fluir em nós e através de nós para os outros membros. Quando nós nos recusamos a viver dessa forma, nós começamos a entrar num processo de solidão. A solidão. E a solidão, ela é algo que o nosso corpo sente, tá? Não é só a sua mente ou as suas emoções, mas até mesmo o seu corpo físico sente. E nesses dias, agora de agosto, nós vamos estar falando sobre isso, porque nós como igreja vamos receber do Senhor uma cura nesse aspecto da comunhão. Na comunhão nós não falamos apenas aquilo que agrada as outras pessoas. Tira um pouquinho do meu retorno aqui, que está dando bastante microfonia. Na comunhão nós não falamos apenas aquilo que agrada as outras pessoas,
Mas em amor, nós também precisamos falar aquilo que as outras pessoas precisam ouvir. Na comunhão, eu também não vou ouvir apenas aquilo que me agrada, mas eu preciso estar disposta a abrir o meu coração para entender que aquele irmão tem algo da parte de Deus, sim, para acrescentar na minha vida. E nós não podemos pegar e extinguir as pessoas e cortar as pessoas, porque todos nós fazemos parte desse corpo. Todos nós devemos estar juntos para poder pertencer a esse corpo. Amém? Passa para mim o próximo slide, por favor. Juntos pertencemos ao corpo de Cristo. Diga assim: juntos pertencemos ao corpo de Cristo. Efésios 5:30 diz assim: porque somos membros do seu corpo. Você sozinho não é igreja. Você e eu somos membros do corpo. 1 Coríntios 12:27 diz: ora, vocês são o corpo de Cristo. Vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então nós somos o quê? O corpo de Cristo, juntos. Individualmente somos um membro do corpo. Agora, o que eu disse para você semana passada, para você pensar, o Senhor, Ele usa e age através do corpo. Ele usa o corpo, Ele age no corpo, e Ele se move através do corpo. Há um perigo quando você decide falar assim: não, eu vou servir a Deus na minha casa. Não tem como fazer isso. Se fosse dessa forma, Jesus o teria feito. Jesus, Ele veio fazer a vontade do Pai. Mas a vontade do Pai era que Ele desse a sua própria vida em favor dos seus irmãos. A vontade do Pai é que eu e você, nós venhamos a morrer todos os dias, entregando a nossa própria vida para fazer o nosso irmão feliz. E é nesse ponto que nós esbarramos no cumprimento do propósito de Deus. Nós sabemos o que é, mas nós decidimos não querer. Deus nos respeita, Deus nos ama, mas é chegado um tempo, eu creio, da restauração de todas as coisas. E isso não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. A restauração de todas as coisas faz com que eu e você venhamos a entender que o propósito, ele é maior do que nós mesmos. O propósito é muito maior do que nós mesmos. Qual é o propósito? Manifestar Cristo nessa terra. Qual é o propósito? É avançar com o reino de Deus, conquistando almas para Cristo. Esse é o propósito, mas só faz isso por meio do corpo. Nós só conseguimos estas coisas por meio do corpo. E é por isso que o inimigo trabalha ferozmente para que você não tenha comunhão com o corpo. Mas você precisa estar junto para pertencer a esse corpo. Próximo slide. Desde a criação, Deus nos fez para vivermos em comunidade. Gênesis 2:18 diz: o Senhor Deus disse ainda, não é bom, diga assim, não é bom. Deus que disse isso, irmãos. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora semelhante a ele. Uma auxiliadora idônea. Uma auxiliadora capaz de completar o homem em sua missão. Qual a missão do homem em Adão? Expressar Deus na terra. Essa era a missão. Qual é a
missão da igreja? Expressar Deus através do corpo de Cristo na terra. O corpo de Cristo que cura os enfermos, que expulsa os demônios. O corpo de Cristo que prega a palavra de Deus. O corpo de Cristo que batiza. O corpo de Cristo que ensina. O corpo de Cristo que envia. O corpo de Cristo que mantém, que sustenta o enviado. Essa é a missão da igreja, corpo de Cristo na face da terra. Então, para cumprir a missão, expressar Deus, é necessário comunhão. Antes mesmo que você pare para pensar, se você começar a ler Gênesis, você vai observar uma coisa, que antes de Deus falar para Adão, da ajudadora dele, o que Deus fez? Fez passar diante de Adão todos os casais de bichos. E passava diante de Adão, um macho e uma fêmea, um macho e uma fêmea, um macho e uma fêmea. E Adão teve que dar nome para o cavalo, para a égua, né? Ele teve que dar nome para o urso, para a ursa. Ele teve que colocar nome no gato, na gata. E ele foi colocando nome nos pássaros. E tudo ele colocou nome. E, de repente, Adão, ele percebe que só ele não tinha uma ou um par semelhante a ele. Todos tinham macho e fêmea, macho e fêmea. Então Deus fez com que Adão sentisse necessidade, visse que era necessário. E Eva estava dentro de Adão. Porque quando Deus criou o homem, diz que Ele criou a humanidade. É um mistério de Deus. Eva estava dentro de Adão. E aí Deus fez cair um profundo sono em Adão. Tirou uma de suas costelas e formou a mulher. Ela estava dentro. Por que falar sobre isso? Porque estar junto é necessário para cumprir o propósito de Deus. Sabe, nós nessa era, mais do que no tempo há 20 anos passados, 30 anos passados, não vamos falar de era, mas décadas passadas, tinha muita gente que falava assim: não, eu aprendo só com Deus. Ah, porque Deus é isso. Ah, porque isso. Porque Deus é Ele que, irmãos, existe sim um aprendizado que vem do Espírito Santo. Porque o próprio Espírito, usando os homens, escreveu na Bíblia, não é? Que o Espírito, ele nos ensina todas as coisas. Mas isso não exclui o Espírito nos ensinar todas as coisas usando um ser humano. E aí é onde nós esbarramos, porque nós não queremos nos relacionar. E eu até entendo. Hoje o que nós começamos a viver como igreja, e é bem começo mesmo, é por conta que eu me abri para um processo de cura na minha vida. Eu tive que tomar uma decisão. Qual a decisão? De me juntar, para pertencer. Existe um corpo de Cristo espiritual, invisível. Ele existe. Eu preciso ter comunhão. Mas como eu teria comunhão com as outras igrejas, se foram eles que falaram de mim? Como eu teria comunhão com as outras pessoas da cidade, se foram elas que falaram de mim? Qual a decisão que eu tive que tomar? Eu me abri. E eu falei: eu quero. Eu preciso. Sabe por quê?
Porque a solidão, irmãos, ela vai indo na sua vida, ela se torna depressão. Solidão é uma coisa, solitude é outra, depois você pesquisa. Mas uma solidão, ela vai se tornando uma depressão. E uma das doenças que mais mata é isso. Começa uma depressão, aí vai para um ataque de ansiedade, vai para isso, vai para aquilo outro, quando pensa que não, a pessoa está morrendo. A Aline é enfermeira, deve atender muitas pessoas assim nos hospitais. Por que isso, irmãos? Por causa dessa solidão. E é uma solidão num tempo que se tem tanta comunicação. Mas que tipo de comunicação que a gente tem? É virtual, não é? É fácil você falar virtualmente. É fácil você se comunicar virtualmente, não é? Agora, o duro é você sentar e olhar no olho da pessoa. É você ser transparente com a pessoa. Por quê? Porque muitas vezes você não quer que aquela pessoa saiba quem você é na verdade, saiba o que você pensa na verdade. E nesse meu processo de cura, foi muito doloroso, muito. A cada semana, a cada quarta-feira, que eu tinha que sentar com o meu discipulador e o outro pastor e o Everton junto, era uma dor. Muitas vezes você pensa dor chorar, não, nem sempre é chorar. Às vezes nós expressamos dor através de uma revolta, através de uma agressividade. Mas à medida que eu abri isso, eu falei, não, eu quero. Deus começou a mudar o meu interior. E Ele trouxe essa mudança que começou na igreja. Quantas coisas Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida para impactar outras vidas. E às vezes nós ficamos parados e dizemos, não, eu sirvo a Deus do meu jeito. Você, na sua esfera de influência, de relacionamento. Eu, na minha esfera de influência e relacionamento, eu dizia para mim mesmo, não, eu não quero me relacionar com os pastores da cidade. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Vocês estão entendendo? Então não existe apenas uma pessoa que sofre. Todos nós padecemos em um nível ou em outro. O que difere uma pessoa da outra, o avançar de um e a paralisação do outro, e até mesmo o retrocesso de alguns, é o posicionamento que nós tomamos. Isso faz a diferença, isso difere. Isso faz toda a diferença. Então, hoje, se você está afastado dessa comunhão, você precisa se inserir nessa comunhão. Como eu faço isso? Bom, primeiro através dos ministérios. Nós temos os ministérios aqui na igreja. Procure os pastores, converse sobre os ministérios. Segundo, através das casas de oração. Procure os pastores, saibam como funcionam as casas de oração. Porque essa reunião, ela é ótima, ela deve existir. E ela é bíblica. Mas a reunião nos grupos menores é melhor ainda. Porque lá você fala. Lá você é instrumento de Deus na vida do seu irmão. E o seu irmão é instrumento de Deus na sua vida. Lá é o lugar que quando você fala, você mesmo se assusta de você. E fala assim, uau, como eu sou egoísta. Quantas vezes eu me abrindo nas reuniões de discipulado,
eu falava assim: meu Deus, que serzinho difícil e ruinzinho sou eu. E eu ia para casa muito decepcionada comigo mesma. Porque ali não adianta você ficar uma hora. Pelo que você fala, seu discipulador lê você. Pelo que você não fala, seu discipulador lê você. E é aí que é o problema, você quer se esconder, porque você acha que assim é mais seguro. Seguro para quem? Para quem que é seguro? Para você? Não, não é. Porque o propósito de Deus para você, ele pode ser empatado, ele pode ser emperrado na sua vida. E ele vai se cumprir agora com outras pessoas, mas ele vai ser paralisado se você não se abrir para o relacionamento no corpo. Vocês estão me entendendo? Por quê? Porque nós somos membros de um corpo. Como viver sozinho? Como viver isolado? Eu quero que, agora já o vídeo, coloca o vídeo para mim. Apaga essas luzes aqui. Quando não temos
E se você estiver afastado no isolamento, vivendo na solidão, você normalmente aparenta todos aqueles sintomas. Sabe quando eu vi aquela bonequinha, aquele menininho ali, todinha com aquela armadura? Eu me vi naquilo, porque era assim que eu agia. Eu coloquei uma armadura. Para quê? Para que ninguém me ferisse, para que ninguém tocasse em mim, para que ninguém se aproximasse de mim. Só que essa mesma armadura, ela também me afastava dos outros. Essa armadura, ela me isola do lado de dentro. E eu dentro dela, eu vou ficando sufocada e cada vez mais sozinha. Há uma necessidade de estar junto para pertencer. E isso é tão sério, irmãos, isso é tão sério, que hoje o marido não quer estar junto com a mulher, ele quer estar junto com o celular. A mulher não quer estar junto com o marido, mas ela quer estar junto com o celular, no Instagram, ela quer estar junto ali no YouTube. Isso é algo sério. E se nós não abrirmos os nossos olhos, os nossos filhos podem perecer. Por quê? Porque eles não vão ver em nós a continuidade daquilo que Deus planejou. Os nossos filhos vão querer todas as coisas, menos servir a Deus. Os nossos filhos não vão querer se relacionar, porque a gente não se relaciona. Então é necessário a gente observar estas coisas. A gente precisa se relacionar. A gente precisa desligar o celular ou deixar ele lá, num canto, e conversar. A gente precisa rir. A gente precisa brincar. A gente precisa estar juntos. Senão a gente morre. Há uma necessidade agora que eu e você nós temos de cumprir o propósito de Deus. Para mim e para você é uma oportunidade que Deus está nos dando. Eu entendo isso. Eu já orei isso e agradeci a Deus pela oportunidade. Você se torna tão isolado, tão triste, você pode até, sei lá, ter muitas coisas, como no vídeo fala. Você pode ter o iPhone, você pode ter uma boa casa, você pode ter um bom carro, mas eu quero te dizer que você, como filho de Deus, se você não cumprir o propósito de Deus para a sua vida, você vai ser sempre vazio, sozinho, porque algo falta para você. Algo falta para você. E eu não falo apenas de você ter um marido ou uma mulher, não. Um esposo ou uma esposa, não é nesse sentido. Porque até para aqueles que vivem solteiros, a palavra do Senhor diz assim: o teu Criador é teu marido. O Senhor também fala assim que Ele faz com que a viúva viva em família. Não é esse tipo de solidão. Eu estou falando de um vazio, uma solidão, que você entra nela, porque falta relacionamento. Como quando você está com fome, falta comida. Então é diferente. E eu e você precisamos repensar na nossa vida como igreja. Será que a gente realmente entende que nós somos um corpo de Cristo? Até que ponto eu permito que o irmão fale na minha vida? Até que ponto você permite que eu fale na sua vida? Quem eu sou para você? Muitas coisas ficam emperradas porque você não entende isso. E Deus não vai mudar porque você não entende. As coisas vão ficar emperradas.
O que é que eu tenho que fazer então? Você precisa sair daqui hoje entendendo uma coisa. Deus colocou você nessa igreja, Deus tem um propósito para você. Você só vai cumprir esse propósito quando você se abrir para relacionamento genuíno, verdadeiro. Jesus, ele andou com muitos homens. Um dia, quando ele falou o preço do chamado, ele falou: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não vai andar comigo, não vai aguentar. Os homens realmente largaram ele. E Jesus ficou com 12 homens. E com aqueles 12 homens, ele andou. Ele conheceu esses homens, ele viveu com esses homens, ele falou na vida desses homens, ele ensinou esses homens. O que é isso? É uma igreja. É uma igreja. É assim que funciona a igreja. Naquela comunidade de cristãos ali, de discípulos, 12, um era usado para moldar o outro. É assim que funciona. E o propósito estava com o líder. Então não é bom que você viva só. Não é bom. Sabe, irmãos, existe algumas pessoas que eu admiro e procuro imitá-las. Procuro, porque não consigo. Por exemplo, um homem, Luciano Subirá. Ele é um homem que estuda, e ele já estudou tanto, e ele é tão profundo numa meditação, que eu fico impactada. Uma mulher antiga, tá? Vocês não devem conhecê-la. Valnice Milhomens. Por que eu penso nos antigos? Tem os novos também. Mas os antigos é porque eu penso, quanto tempo aquela pessoa viveu? Quanto tempo aquela pessoa viveu? Tudo que ela passou. E ela não abandonou o chamado. Ela não abandonou a igreja. Eu admiro isso. Muito. Aqui em Várzea Grande, Cuiabá, Mato Grosso, talvez no Brasil, não tenha uma pessoa mais admirável que o Senhor recolheu, que foi o pastor Sebastião Rodrigues, da Assembleia de Deus. Um grande homem de Deus, um desbravador do Mato Grosso. E tantos outros. Mas sabe o que eu quero te ensinar com essa fala? Eu quero te ensinar uma coisa, que ainda que eu os admire, que ainda que eu possa estar perto de algum deles um dia e cumprimentá-los, eu não convivo com eles. Vocês me entendem? Eu não convivo com eles. Eles não me conhecem. E eu não os conheço no dia a dia. Eles são importantes na minha vida? São. E deve ser na sua. Se você tiver em dúvida, pergunta: será que essa pessoa que eu devo ouvir? Pergunta, não vai ouvindo qualquer coisa. Você tem um pastor? Pergunte. Mande um WhatsApp para mim, me pergunte. Eu vou te falar. E se eu não souber, eu vou procurar saber para poder te falar. Mas o que acontece? Que muitas vezes nós ficamos focados lá fora e você não vive aqui dentro. É aqui que você tem que fazer discípulo. O propósito de Deus está aqui. A vida de Deus está aqui. Você pertence a um corpo local. Então, essa cura, ela vai vir sobre você também.
Eu pertenço à várzea grande. Hoje. Se eu pudesse, eu não moraria aqui. Eu amo aqui. Eu moro em Cuiabá, na verdade, estou aqui. Mas eu não moraria aqui, se fosse de gosto. Mas eu não vivo o que eu gosto. E aqui onde eu estou, eu sou feliz. Como assim? Porque a minha alegria é fazer a vontade de Deus. É simples de você me entender. É como um adolescente que fica olhando o pai do outro adolescente. E ele fala assim: poxa vida, o pai daquele adolescente é tão legal, eu queria que o meu fosse assim. A casa daquele outro lá, meu amigo, é tão legal, olha, ele tem um computador, não sei o quê. Eu nem sei falar essas coisas, irmãos, né? Mas ele tem isso, ele tem aquilo outro. Olha, o pai dele tem uma Ferrari, o pai dele dá a Ferrari para ele andar. Ah, meu pai tem um carro 1.0, não existe 1000, né? 1000 eu falei minha idade. Tem um carro 1.0 que está pagando ainda. Ele não consegue ver que ele tem que agradecer porque ele tem um pai. Ele tem que agradecer porque ele tem uma casa. Ele tem que agradecer porque ele tem uma comida. Ele tem que agradecer porque, bem ou mal, ele tem uma comunhão. Porque ele está sempre olhando lá fora e querendo lá fora. Você precisa estar junto para pertencer. Sabe, muitas vezes eu escuto alguns comentários e eu fico assim, pensando, falo, da onde que essas pessoas tiram isso? Mas é porque eles não estão juntos. Então está sempre sentindo alguma coisa, que é excluído, que é isso, que é aquilo. Está sempre com aquela, como disse esse vídeo, mostrou esse vídeo bem claro, está sempre com uma interpretação distorcida das coisas. Achando isso, achando aquilo outro. Sabe, irmãos, é tempo da gente se abrir para a cura. Nós temos que ser curados. Eu tomei uma decisão. E você? Você tem que tomar uma decisão. Você precisa estar junto para você pertencer. Você precisa estar junto com seu marido, mulher. Precisa estar junto com seu marido, o marido junto com a sua mulher, para você pertencer àquela família, o adolescente, a criança, junto com seus pais, nós juntos nessa igreja. De que adianta você ficar admirando a mulher do fulano, do beltrano? Investe na sua, cuida da sua, ajuda a sua. Eu estou te falando de coisas básicas, mas por que eu estou falando isso? Porque quando você não está junto, você tem uma sensação de não pertencer. E muitas vezes você não está junto porque você decidiu assim. Então pede para Deus mostrar para você quão distorcida anda a sua visão em relação às pessoas. Quão afastado você está, quão longe do propósito você está. Isso é muito sério. Nós não devemos viver só. Não se esconda, pensando assim, né? Vamos pensar aqui, o pastor Edson e a pastora Gladys. Não, mas a gente já é 2. Beleza, eu e o Everton somos 2. Nós não estamos sozinhos. Não se esconda atrás dessa conversa. É preciso você estar junto. Na igreja, nos propósitos, para cumprir aquilo que Deus tem para você. Não é mais para você viver sozinho. E é tempo da gente avançar. Porque um membro sozinho, ele vai perecer. E ele pode morrer. Enquanto eu estou falando isso com você, lembre dos afastados. Salomão deu um conselho para nós, que está lá em Eclesiastes 4, 9 a 12. Diz a palavra do Senhor assim:
Melhor é serem 2 do que 1, porque o maior é o pagamento do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se os 2 dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os 2 poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Próximo. Jesus falou da importância de estarmos juntos. Mateus 18 ao 20. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele fazia também referência aos irmãos. Ele não andava sozinho. Aqui na carta lá a Filemon, ele fala: Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. Qual é o elo central da nossa comunhão na família da fé? Está aí, irmãos, 1 João 1:3. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Conclusão: nossa comunhão é em torno de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e não se limita a um local. Nesse ponto, volta lá, nesse ponto você tem que estar atento. A sua comunhão, ela deve ser muito maior em torno da família cristã. Para falar das coisas de Deus, para falar na vida do seu irmão, permitir que o seu irmão fale na sua vida, ou então nem falar nada, mas só naquele relacionamento ali, você está sendo moldado pelo Senhor. Você está perdendo os seus medos, os seus traumas são curados e as coisas vão mudando para você. Então, a sua maior comunhão deve ser essa. Tem gente que fala assim: não, mas eu tenho comunhão com meus amigos do trabalho. Muito mais do que, se você tem muito mais comunhão com seus amigos do trabalho, mais do que você tem com os irmãos da igreja, está errado. Se você tem mais comunhão com até mesmo a igreja, mas a sua esposa não está inserida nisso, seus filhos não estão inseridos nisso, está errado. A gente precisa colocar as coisas na ordem certa. A nossa comunhão, a comunhão verdadeira, a comunhão que tem o poder de Deus para nos mudar e nos levar ao cumprimento de um propósito, a nos levar a construir relacionamentos duradouros, a nos levar a construir amizades duradouras, a fazer com que nós sejamos pessoas fiéis ao nosso irmão e o nosso irmão fiel a nós. É a comunhão em torno de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso a importância da comunhão. 2. Estar juntos para pertencer é independente do que queremos. É uma necessidade intrínseca do ser humano, mais do que isso, é um mandamento do Senhor. Hebreus 10, 23 a 25, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima.
Então aqui, deixa aí para mim. Fala assim, ó: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Você precisa guardar firme as palavras do Senhor, sem vacilar, porque Ele fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Versículo 24: cuide também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Então, guardar a palavra do Senhor, sabendo que Ele é fiel para cumprir, e nos animar uns aos outros. Muitas vezes você está enfraquecido, você está desanimado, mas basta você ter uma comunhão que você fica animado. Seus problemas foram resolvidos? Muitas vezes não. Você volta para casa, o problema está lá. Mas aquela alegria, aquela vida de Deus que flui por meio da comunhão, faz com que nós sejamos fortalecidos. Quantas vezes isso acontece comigo? E fala no amor e na prática de boas obras. Como? Você precisa praticar as boas obras, praticar o amor. O que é praticar o amor? É ajudar o próximo, ver a necessidade do próximo e ajudá-lo. Tem pessoas perto de você, os seus irmãos, ajude, pratique isso, né? Incentive uns aos outros, anime uns aos outros. E fala lá, não deixe de congregar. Eu fico pensando, o escritor de Hebreus, né? Nesse tempo ele falava, não deixe de congregar como é o costume de muitos. Se nesse tempo ele já falava isso, e se ele vivesse hoje? Não é? Não deixe de congregar. Isso não é uma coisa, se eu quiser, se eu estiver bem, se eu concordar. Não existe isso. O Senhor fala, não deixe de congregar, como é o costume de muitos, mas vocês vão se admoestando, porque está perto o dia do Senhor. Então tome uma decisão na sua vida, assim como eu tomei um dia. Decida estar junto para fazer parte. Parte do que, apóstolo? Fazer parte do propósito de Deus para esse tempo. Eu olho para cada um de vocês e eu creio que qualquer um de vocês que se levantar e disser assim, eu quero, Deus vai transformar a sua vida. Qualquer um de vocês que Deus plantar um sonho no seu coração, de ser um pastor, de ser um evangelista, de ser um mestre, de ser um missionário, Deus será com você. Eu tenho tido em meu espírito uma convicção muito forte nesses dias. O Senhor só tem falado assim para mim, não se importe com isso ou com aquilo. Ele está dizendo para mim assim, passe por cima das suas tristezas, das suas decepções, das suas frustrações. E Ele diz assim, prepara um povo, porque um é o que planta, outro é o que rega, mas o crescimento vem dele. Prepara um povo, e você é esse povo. Nós somos esse povo, e eu creio nisso. Seja um homem ou uma mulher de Deus, abra o seu coração para o Senhor falar com você, e Ele vai arrancar você de dentro desse quarto. Ele vai tirar você das suas mentiras. Não foi porque eu estava, sei lá com o que, inventa tanta coisa que estava sentindo. Na verdade eu não queria. Tal coisa, então, né? Não é verdade. Falando cada um de vós
cada um de vocês a verdade uns com os outros. Cresçamos em amor. O apóstolo Paulo diz isso em Efésios. A gente precisa olhar e entender que muitas vezes a gente mente para não estar junto. É hora da gente se levantar e romper com isso. Amém? Vamos ficar de pé? O irmão da música pode vir aqui, o bispo, os outros. Eu quero chamar aqui na frente os pastores que estão por aqui. Quando eu falar pastores, é pastores e pastoras, tá? E eu vou precisar que vocês estejam orando com os irmãos que estão se sentindo sozinhos. Não precisa óleo, tá? É só orar, impor as mãos e orar. Os irmãos que estão se sentindo sozinhos. Algumas pessoas, assim como eu, trancados em armaduras, como estava aquele desenho. Algumas pessoas trancadas em seus quartos. Algumas pessoas recusando convites, mas com mentiras, até que ninguém mais convide eles para nada. Eu sei que isso parece estranho, mas é assim. E eu quero que você que se sente assim, ou de alguma forma que eu nem sei descrever, eu quero que você venha aqui na frente e os pastores vão orar por você. Pode sair do seu lugar enquanto os músicos estão aqui se arrumando. Você pode vir, pode se aproximar, pode vir. E o Senhor, hoje mesmo, vai começar a tirar você desse cativeiro espiritual. Isso é um cativeiro. Isso é um lugar onde nós entramos. Pode orar. Por causa da solidão. Nós temos ficado isolados dias e dias a fio. Tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti. Mas pastora, eu estou no ministério. Esquece. Orgulho vou trocar. Eu te contei um pouco do meu testemunho. Eu também estou no ministério. E eu me sentia muito sozinha. Ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Abre o seu coração. Toma uma decisão hoje. Senhor, eu não quero mais viver assim. Sabe para que essa oração aqui na frente? É para quebrar o jugo de sobre você. É para quebrar o poder desse jugo que prende você. O nosso Senhor, Ele é poderoso. Esta canção te entrega a ti, Jesus. Agora mesmo. E o que o mundo dá. Peça para alguém orar com você. Não tenha vergonha. Deixe o seu lugar. Conhecer a ti. Vem aqui na frente. Teu nome dá louvor. Esquece se você pertence a ministério A, ministério B, C. Todos nós somos filhos de Deus. Em algum momento nós nos ferimos, nos machucamos e ficamos aprisionados, isolados. E o Senhor tem cura para você, para que você cumpra o propósito do Senhor. Eu declaro que os filhos do Senhor, eles têm a liberdade que o Espírito Santo dá. Porque onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Aqui há o Espírito do Senhor, há liberdade para você, há liberdade para mim, para eu falar das minhas dores, para eu falar dos meus problemas.
liberdade para todos nós. Em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor possa nos tornar, Pai, um grupo de pessoas, Pai, uma família que ama, que entende, um grupo de pessoas que se reúne para ter comunhão em torno de Cristo Jesus. Deus, o Senhor vai agora sarando os nossos corações, o Senhor vai curando, Pai, traumas, medos. Deus vai tirando o bloqueio da mente, Pai, uma mente obstinada, uma mente que tem pensamentos altivos, ensoberbecidos a respeito dos outros, a respeito de si mesmo, uma mente, Pai, horrível. Pai, que o Senhor vai quebrando isso, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que o Senhor possa falar, Pai, mas que nós venhamos a ouvir a Tua palavra e agir segundo a Tua palavra. Está escrito: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai, e eu virei a Ele e me manifestarei. O Senhor quer manifestar a você. O Senhor quer se manifestar para você. Aí mesmo. Nós vamos cantar essa música. Enquanto cantamos, você ainda pode sair do seu lugar e vir aqui. Não tenha pressa. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti, meus direitos dou. Orgulho vou trocar. Troca seu orgulho pela vida do Senhor. Pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Se você quer uma oração, sai do seu lugar. Eu canto esta canção de entrega a Ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, a Teu nome dá louvor. Sentir Tua alegria, partilhando Tua dor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. See
palavra, Pai, que é como água, que limpa, que purifica as nossas vidas. Te agradecemos, Pai, que o bálsamo do Teu Espírito Santo passa sobre nós nessa noite, trazendo cura, trazendo, Senhor Deus, um ajuste para cada um de nós, trazendo, Senhor Deus, um alinhamento de propósito, Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque na sua casa, Pai, há unção do Espírito Santo, a unção que vem, que quebra jugo, a unção que vem, que ensina todas as coisas, a unção que nos ensina a permanecer nele. Essa é a forma, Pai, que tem de permanecer em Ti, estando uns com os outros, juntos, para podermos pertencer. Pertencer a quê, Senhor Jesus? Pertencer a Ti. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Fomos salvos para as boas obras, para estarmos em Ti, manifestando a Tua glória nessa terra. Eu peço, papai, que o Senhor esteja abençoando o homem, a mulher, o adolescente, a criança, o jovem. Esteja, Senhor Deus, com cada um deles durante essa semana, e que essa palavra, Deus, possa ecoar aonde, Pai, as palavras que eu disse, elas não alcançaram, o Senhor alcança. E até mesmo aquilo que eu nem falei, mas o Senhor é espírito de vida, um Deus vivo que fala no interior de cada um deles. E o Senhor falou com cada um. Que todas estas coisas, Pai, que foi o maná deste domingo, possa estar alimentando o Teu povo. Que possa, Senhor Deus, nas casas, Pai, de oração estar fluindo. Que os discipulados possam fluir. Que a glória de Deus possa se manifestar. E que nós venhamos ser esse povo com quem o Senhor pode contar em Várzea Grande, em Cuiabá e em qualquer lugar onde tiver uma pessoa da nossa comunidade. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, Pai, aqueles que estão nos cultuando conosco agora pela live. Abençoa, Pai, o irmão Luiz, lá em Campo Grande. Abençoa, Senhor Deus, os irmãos de Sinop, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém, amém, amém. Um forte aplauso ao Senhor.